Nós estamos no mês de abril e as nossas ministrações falam de santificação. Durante todo esse mês nós vamos falar de santificação. E a palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com a igreja hoje, fala sobre isso. E o tema da mensagem é mente cauterizada. Uma mente cauterizada, ela é o oposto da santificação, e a gente vai ver isso no decorrer dessa palavra, dessa ministração. Enquanto estava sendo ministrado aqui o louvor, foi lançado palavras de paternidade sobre as nossas vidas. Foi ministrado sobre os nossos corações palavras de liberdade. Meu amado, eu gostaria de também liberar uma palavra sobre a sua vida. Sobre a sua vida, está liberado, você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a crescer. Hoje pela manhã, Ariane e eu, nós conversávamos sobre isso. Ontem, hoje, durante a madrugada, nós estávamos orando sobre esse tema. Pessoas que não conseguem crescer, porque se limitam aos seus pais, limitam-se à sua história e acham que não têm direito de crescer, que não podem vencer, não podem avançar. Você pode avançar, não é errado. Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Você pode avançar, você pode prosperar, você pode crescer, romper com as cordas, romper com as amarras que te prendem no passado e avançar para uma nova vida no Senhor. Amém? Se você recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Meu querido, pega a sua Bíblia por gentileza, abra comigo no livro na carta de 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. E hoje eu estou de olho no pastor Ivaí e na Soninha. Eu fiz o meu dever de casa. O texto diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão a atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimado com ferro em brasa. Talvez a tradução de alguém aí possa estar falando como uma mente cauterizada. Veja bem, meu amado, o que o apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo? Estava dizendo: Timóteo, nos últimos dias, nos fins dos tempos, próximo da volta de Cristo, muitas pessoas abandonariam a sã doutrina. Muitas pessoas se afastariam de Deus, se afastariam da palavra do Senhor, seguindo pessoas hipócritas, pessoas mentirosas, enganadoras, cuja mente delas estão cauterizadas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, mente cauterizada. O que nos faz aproximar do Senhor foi o selo que Ele colocou em nós. Nós ouvimos isso aqui na quarta-feira, na ministração da palavra de quarta-feira. Deus colocou sobre as nossas testas uma placa dizendo: santidade ao Senhor, separados para Ele. O que nos aproxima de Deus é esse amor que nos constrange e que nos leva até Ele. Foi Ele que nos amou primeiro. E por conta desse amor de Deus, nós ouvimos o recado e aceitamos o chamado dele. O fato de nós estarmos aqui hoje, como diz lá em João capítulo 15, verso 16, não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu para estarmos aqui.
quando você estava tomando banho, quando você estava se perfumando, se preparando para vir para a igreja, você talvez pode ter pensado, eu estou arrumando para poder ir até um culto, mas não, você estava atendendo um chamado, porque Jesus estava dizendo, vem, eu quero falar com você, eu quero comungar com você. Então nós estamos aqui porque Ele nos chamou. Contudo, o que nos afasta do Senhor, o que nos faz estar distante do Senhor, não é só o pecado, porque o pecado, ele é o errar o alvo. Nós não devemos pecar, nenhum de nós. Nós devemos viver em santificação. Mas a palavra do Senhor nos diz que se por acaso nós viermos a pecar, se acontecer, porque nós estamos numa natureza caída, numa natureza pecaminosa, e enquanto estivermos nessa natureza, nós estamos sujeitos ao pecado, por isso que nós temos que lutar todos os dias para viver em santificação ou em separação para o Senhor. Mas se por acaso nós pecarmos, nós temos um advogado fiel e um justo juiz. E assim como a palavra do Senhor diz lá em Miqueias, que Deus pega o nosso passado de pecado e lança no mar do esquecimento. E tem uma placa de todo tamanho na entrada desse mar falando, proibido pescar. Nós temos o costume, o hábito de relembrar, de ressentir de coisas do passado. Mas Deus não é assim. Uma vez que nós pedimos Ele perdão e Ele nos perdoa, acabou, é dali para frente. O apóstolo Paulo disse isso, mas aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E essa novidade de vida se renova a cada manhã nas nossas vidas. Então o que nos afasta do Senhor não é o pecado, porque para o pecado existe Jesus, e para cada pecado que cometermos, se houver um pedido de perdão, vai haver reconciliação, vai haver esquecimento, e vai haver uma vida nova. Mas o que nos afasta do Senhor, é essa cauterização da mente. Quando o texto que nós lemos na versão que eu utilizei aqui, ele fala como o ferro que queima. E quando isso acontece, por exemplo, na pele, terminações nervosas, conexões que levam informação até o nosso cérebro são encerradas. Já não há mais sensibilidade naquele local. Então, mente cauterizada não é só o pecar, mas é não ter a consciência do pecado. Daniel, quando recebeu a visão do fim dos tempos, Deus disse para ele o seguinte, olha, no fim dos tempos, a ciência multiplicaria, aumentaria. Nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Hoje, com o avanço da tecnologia, soluções que demorariam anos para serem concluídas, hoje acontece assim. Inteligência artificial. E quando eu digo inteligência artificial, eu não digo só para fazer pesquisa no ChatGPT ou criar imagem lá no Gemini. Mas existe inteligência artificial para fazer automação, criar robozinhos para a empresa. Então hoje, nós vivemos esse tempo que foi ministrado lá atrás. E para esse tempo, o apóstolo Paulo instruiu a Timóteo, tome cuidado com as vãs filosofias, tomem cuidado com as mensagens de pessoas que têm a mente cauterizada. De um tempo para cá, de 10 anos para cá, como que mudou a internet, como que mudou as redes sociais. Hoje qualquer pessoa com um celular na mão vira repórter, vira profissional do jornalismo.
Qualquer pessoa hoje que tem engajamento e que tem aí uma gama de seguidores, se torna voz profética, porque tem muitos seguidores, o que ele fala se torna uma verdade, o que ele fala se torna um decreto, e muitas pessoas estão seguindo essas vãs filosofias. Dentro das igrejas, como nós falamos aqui na quarta-feira passada, sobre os filhos de Eli, aqueles que deveriam cuidar do povo, cuidar da intercessão entre o povo e Deus, estavam buscando coisas para o seu próprio interesse. Quantos de nós não vemos isso por aí? E no final dessa ministração eu quero até falar sobre isso, sabe? De quando a gente assiste uma televisão e a gente fala, aquilo ali não tem nada de Deus, aquilo ali é só marketing, aquilo ali é só para roubar dinheiro. No final dessa ministração eu quero comentar sobre isso. Mas o que Timóteo foi instruído nos fins do tempo, quando vier essa ciência, esse conhecimento multiplicado, tome cuidado para não deixar aquilo que você foi instruído. Permaneça na sã doutrina, permaneça na palavra do Senhor. Quando eu era pequena, minha mãe me ensinava. Ela usava uma metáfora, e eu imagino que você também já deva ter ouvido essa metáfora. Que ela fala do sapo. Que se você pegar um sapo, colocar ele na água fria, e acender e começar a esquentar essa água, o sapo ele não tem a sensibilidade e ele vai acabar cozinhando ali e morrendo, porque não sai da água. Isso é uma metáfora, não é assim. Se quiser, faça o teste. Põe o sapo na água. Quando começar a esquentar, ele vai pular. Mas a minha mãe usou dessa metáfora para ensinar meu irmão e eu, e pode ser que você também já tenha ouvido isso em algum outro lugar. E a minha mãe estava falando sobre o pecado em frações, os pecadinhos, as raposinhas, as pequenas pedras no meio do caminho. O que faz a mente ser cauterizada é eu ir aceitando de pouco em pouco o pecado como algo normal. Essa metáfora falava que se colocar o sapo na água fria e aquecer a água vai aumentando de temperatura e o sapo fica insensível, até que ele chega a morrer. Muitas pessoas estão assim. Eu aceito a Jesus, eu entro para a igreja, estou com o coração aberto para receber tudo que Deus tem para me dar, para seguir uma orientação dos líderes, da liderança da igreja, dos discipuladores que vão me orientar no caminho, me ajudar na minha caminhada. A salvação ela é individual e ela é responsabilidade de cada um de nós. Mas o Senhor nos colocou como irmãos, como corpo, para que uns possam auxiliar o outro nesta caminhada. O caminho que eu vou trilhar, ele é meu. O caminho que você vai trilhar, ele é seu, mas nós podemos nos ajudar nessa caminhada. Então a pessoa ela entra para a igreja e ela começa a viver essa novidade de vida. Contudo, ela vai começando a abrir mão de determinadas ações, conceitos, coisas que ela deveria vigiar e não vigia. É uma palavra mal falada. Tem nada a ver. Fazer brincadeirinha, eu não sei se você sabe, lá em Provérbios, agora eu não vou lembrar o texto, posso lembrar e depois falar, mas em Provérbios diz assim, que como um louco, que lança flecha incendiada sobre uma cidade, é aquela pessoa que engana o seu irmão e depois fala, eu só estava brincando. Eu já vi caso de gente morrer por brincadeira. Não tem nada a ver eu fazer uma brincadeirinha não, mas você tem uma palavra que te instrui a não fazer isso. Mesas que nós sentamos, locais que nós acessamos,
conversa que nós participamos, de pouco em pouco, isso vai nos afastando do Senhor, se não estiver alinhado com a palavra do nosso Deus. O abrir a Bíblia, o próprio exercício de abrir a Bíblia, hoje, com a tecnologia, a gente tem no celular, tem no telão, tem no computador. Mas eu ainda te oriento e te aconselho, faça um esforço de abrir a Bíblia, de folhear. Tem um mistério nesse barulho de folha mexendo para lá e para cá, o diabo fica endemoniado com isso. Nós devemos buscar outro conselho que o apóstolo Paulo tinha dito para Timóteo em outro local, era o seguinte: olha, procura apresentar ao Senhor como obreiro aprovado e que não tem do que se envergonhar. Porque quando eu começo a examinar a Escritura, eu começo a ter uma conduta de vida de acordo com a palavra do Senhor, e aí eu começo então a discernir se isso é de Deus e se isso não é, se isso é pecado ou se não é. E aí eu começo a não tolerar certos tipos de pecados, eu começo a não tolerar certo tipo de ciclo de amizade, certos locais onde eu frequento. Nós vamos falar sobre os fariseus. Eles são os que eu vou usar como um exemplo de mente cauterizada. Os fariseus foram um grupo religioso que viveu lá na época de Jesus. Hoje nós temos a igreja batista, temos a igreja assembleia, temos grupos de denominações. Naquela época, havia o grupo dos fariseus, e os fariseus eram pessoas que eles eram muito conhecedores da palavra do Senhor, eles conheciam muito, eles estudavam muito a Bíblia. Uns dias para trás eu falei aqui, né, que às vezes a gente tem dificuldade de separar o Novo Testamento do Velho Testamento. Tem gente que tem dificuldade de entender alguns livros, alguns textos da Bíblia. Não consegue ler o Velho Testamento porque entende que é difícil de entender. Os fariseus, eles não só conheciam, não só liam, mas eles destrinchavam. De toda a lei, mais de 600 regras eles conseguiram extrair da Bíblia. E eles se sentiam superiores na posição de balizadores, de validadores da palavra do Senhor, porque eles conheciam. Então eles poderiam olhar um comportamento e dizer: isso é santo ou isso é profano, isso é de Deus ou isso não é de Deus. Não é difícil a gente ver pessoas nos nossos dias hoje apontando o dedo. Você está com essa roupa, você está com esse penteado, você está com esse cabelo, você está com essa maquiagem. Isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus. Era assim que os fariseus faziam. Eles conheciam? Conheciam. Entendiam muito da Bíblia? Entendiam. Contudo, eles viram Jesus. Eles ouviram Jesus, eles sentiram Jesus, mas não reconheceram Jesus como Cristo. Esse é o exemplo que eu quero mostrar hoje, de mente cauterizada. E quantas pessoas dentro das igrejas não estão assim? Ouvem de Jesus, veem milagres acontecendo, veem a unção de Jesus dentro das igrejas. Às vezes até sente uma emoção, sente algo bom de estar na igreja. Contudo, não reconhece Ele como Cristo, como o Senhor, como o Messias. A palavra Cristo representa isso, o Messias, o Salvador. O povo, ele tinha sido levado cativeiro. Israel tinha sido levado cativeiro. Deus então volta com o povo
nós até ouvimos aqui no domingo passado sobre isso, sobre essa palavra. Deus volta com o povo para a terra, e Ele diz: eu vou dar para vocês um rei, eu vou restaurar o reinado de vocês, e vai vir um rei, ele será o Messias. E isso criou expectativa no povo judeu. Eles esperavam um rei, eles queriam um rei. Isaías deu algumas pistas de como seria esse rei. E uma das coisas que Isaías disse é que esse Messias, esse rei o prometido, o escolhido, ungido pelo Senhor, esse que viria, uma das formas de descobrir se ele era o Messias ou não, é que ele faria milagres extraordinários. Durante toda a Bíblia, no Velho Testamento, a gente vê milagres acontecer, mas o Messias faria milagres extraordinários. Não era qualquer milagre, era milagre extraordinário. E eu quero falar sobre 3 milagres extraordinários de Jesus, chamados de milagres messiânicos. Não era só um milagre comum, mas era um milagre que identificava que ele era o Messias. O primeiro deles, a cura de um leproso. Vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim: Jesus desceu do monte, e muitas multidões o seguiam. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele, estendeu a mão e tocou nele e disse: sim, eu quero. Vocês um instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Jesus havia subido ao monte, orou, pregou, e quando ele está descendo, vem ao encontro dele um leproso. Esse leproso se aproxima de Jesus e diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus diz: sim, eu quero. E Jesus, ele toca no leproso. Qual que é o problema disso? Segundo a lei de Moisés, quando era testificado, validado, que uma pessoa era leprosa, ela se tornava imundo. Porque a lepra representava juízo de Deus, castigo de Deus. Então, quando passava um leproso, ali lá vai um pecador, ali lá vai um amaldiçoado. E quem tocasse nele, atraía para si aquela maldição. A hanseníase, a lepra, ela é uma doença muito contagiosa. Havia então um sinal para que quando passasse um leproso, tinha que se gritar: imundo, imundo, para que as pessoas se afastassem. Ele não podia conviver na cidade, ele não tinha um convívio social, ele não podia oferecer oferta no templo, por conta da imundícia que estava nele. Longe da cidade, num monte, esse leproso vai até Jesus e diz: Jesus, o Senhor pode me curar, porque eu reconheço que o Senhor é o Messias. Jesus então toca nele. A imundícia do leproso não passa para Jesus, mas aquilo que estava em Jesus passou para o imundo. Ele foi curado, ele foi restaurado, ele foi liberto daquele mal. Ele já não seria mais chamado imundo. Isso foi o que o Senhor fez comigo e com você. Ele tocou-nos. Tem uma música muito conhecida, antiga, na época do Elvis Presley, não que eu seja dessa época, mas diz: tocou-me, ele tocou-me, e nós fomos sarados,
nós fomos libertos. Jesus toca naquele homem e diz: pronto, você está curado. Agora, não conta para ninguém. Por que Jesus pediu isso? Porque alguns dias atrás, Jesus estava no meio da multidão, operando outros milagres que não eram messiânicos, operando outros milagres, pregando a palavra, e as pessoas reconheceram que Jesus era o Messias, aquele que deveria vir. E a Bíblia diz que eles queriam obrigar Jesus a ser rei. Mas Jesus não veio para ocupar uma posição política nem militar. Isso foi o que os judeus não conseguiram entender com Jesus. Jesus então disse: não conta para ninguém, mas vai lá e mostra para o sacerdote. O sacerdote, ele tinha um ritual para fazer, ele tinha que investigar se aquela pessoa realmente antes ela era leprosa, se agora ela já não é mais. Deveria se fazer uma cerimônia que durava 7 dias, e ao 8º dia dessa cerimônia, era apresentada uma oferta. Jesus, ele disse: não anuncia que eu estou aqui, mas vai lá e mostra, porque o milagre de Jesus foi na frente. Aquele sacerdote, aquele sistema religioso, eles teriam que reconhecer: ei, o Messias está no meio de nós, tem milagre acontecendo aqui, coisa que nunca aconteceu. Um leproso ser curado pelo toque. Outros leprosos já haviam sido curados, a Bíblia cita pelo menos 2. Naamã, que não era judeu, era sírio, que através da palavra profética de Eliseu, foi curado, mas sem tocar nele, ele foi no rio. Miriam, como intervenção divina, todos viram, foi Deus que pôs a lepra, e foi Deus que tirou a lepra. Agora, alguém tocar, e naquele momento tirar a lepra, nunca tinha se visto antes. Esse foi o primeiro milagre messiânico de Jesus. O segundo milagre, a cura de um cego de nascença. João capítulo 9, versículo 1. Essa leitura aqui vai ser um pouquinho mais extensa, mas preste atenção, para quando a gente chegar no final dela, você entender o contexto. Jesus ia caminhando, quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele, ou por causa dos pecados dos pais dele? Naquela época tinha uma cultura assim, que a cegueira era também um juízo de Deus, era um castigo de Deus, era consequência de um pecado. E se o pecado, se a consequência estava numa pessoa, eles queriam saber quem que foi o responsável. Porque às vezes podia ser o pai que pecou, e como consequência a maldição foi passada para o filho, ou foi o filho que pecou. Mas aí, se ele nasceu de cego, como que ele poderia ter pecado? Alguns judeus entendiam que existia uma predisposição ao pecado, por isso já vinha o juízo antes. Mas a gente não vê isso na Bíblia, não tem uma confirmação disso na Bíblia, de que fosse assim. As Escrituras mostram o amor de Deus para nós, e não uma condenação prévia, e sim um amor prévio, tanto que Ele nos amou antes mesmo que nós os amássemos. Então os discípulos estavam curiosos para saber quem que pecou, foi ele ou foi os pais? Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa de pecados dele, nem por causa de pecado dos pais. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Eu imagino que você já deva ter ouvido nas redes sociais uma ministração assim, a pessoa falando: olha, quando tinha um cego de nascença, ou quando tinha algum cego, as pessoas passavam perto dele e cuspiam no chão. E aí, cuspindo no chão, ele sentia que aquilo ali era uma acusação, uma afirmação da condição que ele estava. Não existe
respaldo bíblico para isso, nem bíblico e nem histórico. Mas é uma metáfora, é uma forma de utilização que reflete o quão sofrido era esse homem cego, ou os cegos. Eles eram rejeitados, eles eram excluídos. Esse daqui, daqui a pouco você vai ver, ele mendigava, porque ele era como um imundo. Jesus cospe no chão, faz uma lama, passa o barro nos olhos dele e fala, vai lá, e se lava no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e ficou curado. Os seus vizinhos e as pessoas que com ele estavam, e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntaram, não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, dizia alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia, sou eu mesmo, eu sou ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Por que que este milagre era um milagre messiânico? Porque nunca, e a gente vai ver isso ali para frente, nunca na história até aquele momento houve um cego de nascença sido curado. Não há registro disso. Porque um cego ser restaurado à vida, a própria palavra, ser restaurado à vista, a própria palavra vai dizer, foi restaurada, foi restituída. Porém, um cego que nunca viu, não era restauração, era criação. Vinha da parte de Deus. Somente Deus poderia criar a vista de alguém. Isso então, alguém ser curado de nascença nunca tinha acontecido e somente o Messias poderia fazer, porque é um milagre extraordinário. A cura da cegueira de nascença. O dia em que Jesus havia feito a lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Ele foi levado para os fariseus, e lembra que eu estou dizendo aqui que os fariseus é o exemplo que eu estou usando para falar de mente cauterizada. Aí os fariseus também perguntaram, como ele tinha sido curado? E aí o moço respondeu, ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram, o homem que fez isso não é de Deus, porque ele não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram, mas se ele não é de Deus, como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Narrativas. Essa palavra narrativa, ela está tão viva nos dias de hoje, principalmente se tratando de política, de costumes, de cultura. É narrativa para lá, é narrativa para cá. Qual era a narrativa ali dos fariseus? Eles já estavam sabendo que havia rumor de ter um Messias no meio deles. Chegou lá no sacerdote um homem que era leproso, que foi curado por eles. Agora chega uma outra pessoa que era cego de nascença, algo impossível de acontecer. E eles começam a ver pontos que pudesse invalidar aquele milagre. Eu tenho um amigo que ele é advogado, acho que a pastora vai entender também, conseguir até melhorar isso que eu vou falar. E ele disse que o problema da justiça não é a lei, é a sustentação ou da acusação ou da defesa. A lei, ela é firme, mas quem está debatendo, quem está expondo, fazendo a exposição daquilo ali, se ele não usar os argumentos certos, ele pode perder a causa. Os fariseus estavam falando, eles tiraram o foco do milagre, tiraram o foco do Messias, para poder trazer o foco para um detalhe. Ele operou no sábado, por isso não é de Deus. Qual que é maior? O milagre ou o sábado? Qual que é maior? Jesus ou o sábado? E então eles queriam invalidar narrativa, queriam invalidar o milagre por conta disso, mas não colou.
Então os fariseus, segunda vez, tornaram a perguntar ao homem: você disse que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz dele? E o cego, que agora via, respondeu: ele é um profeta. Daqui a pouco essa opinião dele vai mudar, mas a princípio ele falou: olha, ele é um profeta. Respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver, por isso chamaram os pais. Olha, você está vendo a mente cauterizada de não acreditar em milagre? Que vai ficar investigando. Deus libera uma palavra para você: olha, você vai ser próspero, olha, você vai ser curado. Você está com uma doença, você vai ser curado. Pessoal, mas o médico disse isso, mas se eu for olhar o prognóstico, mas se eu for... E aí a pessoa não consegue crer. Começa a arrumar, não, mas... Isso é falta de fé, isso é mente cauterizada, é não crer no Senhor. E perguntaram para os pais dele: este homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver. E não sabemos quem foi o que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem e ele mesmo poderá se explicar. Os pais aqui estavam se esquivando da responsabilidade. Porque os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado de expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Aqueles pais viram um filho dele a vida inteira sendo cego. De repente ele aparece na casa deles, vendo. E eles tiveram medo da religião. Eles tiveram medo dos líderes religiosos. Eles tiveram medo dos fariseus ao assumir que foi o Messias. Imagina, você não. Imagina um outro que tem um filho cego a vida inteira. De repente ele chega enxergando. É motivo de festa. Eu não quero saber quem foi, é festa. Mas eles temeram dizer que Jesus era o Messias. Eles temeram atribuir aquilo a Deus. Quantas pessoas estão fazendo isso? Estão atribuindo a cura de uma depressão às sessões de terapia que foi feita com um especialista, com alguém muito bom, um profissional muito bom. Quantas pessoas estão atribuindo a cura de um câncer ao tratamento da quimioterapia que foi feito com sucesso? E não atribuem ao Senhor, a Deus, aquilo que Ele faz. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eles já tinham perguntado 2 vezes, mandou o homem embora, chamou os pais dele, não conseguiu nada com os pais dele, agora chama de novo o moço, pela 3ª vez, pergunta. E ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Perguntaram. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar. E o expulsaram da sinagoga. Veja bem, nessa segunda vez que chamam o cego, o que era cego, pergunta aqui: você vai jurar a verdade, falar a verdade. O que ele fez? E aí, eu não sei se você viu, eu pulei alguns versículos ali. Depois, na sua casa, pega o livro, o capítulo 9 inteiro e leia de novo. Você vai ver que o que antes era cego ficou com raiva. Eu já te respondi 3 vezes, vocês ainda estão me perguntando de novo. Vocês estão querendo aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da vida de vocês? E eles ficaram com raiva, os fariseus, e xingaram o moço. Está nos textos para trás, xingaram ele. E ele diz: mas como
que você foi curado por uma pessoa que é pecadora. E qual que era o pecado que eles estavam atribuindo a Jesus? O ter feito no sábado. E ele disse, olha, se ele é pecador ou não é, eu não sei. Mas eu sei que eu estava cego e que agora eu vejo. E aí os fariseus disseram para ele assim, olha, nós seguimos Moisés, mas essa pessoa que te curou, a gente nem sabe quem que é. E o que era cego falou para eles assim, pera lá, vocês seguem Moisés, vocês conhecem a Bíblia, e vocês não conseguem identificar quem é essa pessoa que me curou? E aí os fariseus disseram para ele, você nasceu cheio de pecado. Eles estavam tocando no passado dele, falando, olha, você que era o cego, você que era o imundo, você que era o pecador, não somos nós não. Então não vem falar com a gente o que a gente deve ou não fazer, ou querer ensinar a escritura para a gente é que sabe mais do que você. E expulsaram ele da sinagoga. Aí Jesus ficou sabendo que ele tinha sido expulso. Jesus vai até na casa desse moço, vai ao encontro desse moço, procura ele, pergunta, você sabe quem é o Messias? Você sabe quem é o ungido, o Cristo? E aquele moço disse, não, eu não sei. Eu gostaria até de conhecer ele, se ele estiver no meio de nós. E Jesus disse, sou eu que estou na sua frente. Eu sou o Messias. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aquele que antes era cego, adorou a Jesus como Cristo. Lembra que eu disse lá atrás que ele tinha dito que era um profeta? O conceito dele agora mudou, porque ele ouviu a palavra de Jesus, ele viu o milagre de Jesus, e ele reconheceu que era Jesus, o Messias. Jesus então afirmou para o cego, essa é a conversa que ele estava tendo com o que antes era cego. Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam, e que fiquem cegos os que veem. Jesus estava dizendo, olha, eu vim para aqueles que são necessitados, eu vim para aqueles que estão precisando, mas aqueles que, com a mente cauterizada, dizem que veem, dizem que estão conectados comigo, diga, assim diz o Senhor que vos fala. A esses, Jesus veio para cegar. E os fariseus, ouvindo essa conversa, alguns fariseus que estavam conversando com ele, ouviram isso e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? É claro, estava falando era deles, a carapuça era para eles. 41, Jesus disse para eles, se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Por quê? Porque Deus é o Deus que cura a cegueira de nascença. E agora aqui eu não estou falando de cegueira física, eu estou falando de cegueira espiritual. O Senhor Jesus é aquele que nos cura de toda cegueira, que tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar para o Pai da luz. Respondeu Jesus, mas como dizem que vocês podem ver, ou seja, aqueles que se auto-intitulam donos da palavra, que acham que pode falar para o povo de acordo com a convicção dele, com o que ele acha, e é tanta baboseira que a gente vê na internet, falada sobre Jesus, é tanta coisa absurda, que a gente vê. Jesus então diz, como vocês dizem que pode ver, então continuam tendo culpa. E o último milagre que eu quero compartilhar com vocês aqui, milagre messiânico, não milagre comum, milagre messiânico, é a expulsão de um demônio cego e mudo, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 22, versículo 22, então levaram Jesus a um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Era o demônio que deixava aquele homem cego, e mudo. Jesus o curou,
E ele começou a ver e a falar. Como que Jesus curou? Sai, demônio, em nome de Jesus. Pronto, em meu nome. E pronto. A multidão ficou admirada e perguntava: será que esse homem que está operando e fazendo esse rebuliço e trazendo todos esses milagres sobrenaturais, será que é ele o Messias que havia de vir? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a esse homem para expulsar os demônios. Veja, mente cauterizada, vem o milagre, vem o extraordinário, mas não conseguem reconhecer o Messias. Fizeram isso lá com o cego, não reconheceram Jesus, e novamente não estão reconhecendo Jesus aqui, e pior, estão atribuindo o milagre de Deus a demônios. Eu acabei de falar aqui quantas pessoas têm atribuído o sucesso de um tratamento, ou têm atribuído a cura que ele teve, ou a solução de algum problema, algum coach, algum terapeuta, alguma terapia alternativa. É pecado. Eles estavam cometendo pecado, e somente quem tem uma mente cauterizada não consegue ver Jesus agir no meio do povo, com milagres, nos dias de hoje. Eu não estou falando do passado, nos dias de hoje. Mas Jesus conhecia o pensamento dele e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou família que se divide em grupos que lutam entre si, será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra outro, isso quer dizer que este reino já está dividido, e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. O exorcismo, hoje, quem tem mais tempo de caminhada, principalmente caminhada com o Senhor, lembra que há uns anos atrás, quase todo culto que a gente tinha manifestação de demônio. Quando eu era criança, meu Deus do céu, há uns dias atrás, veio um irmão aqui ao meu convite, eu não sei se todos estavam aqui, lembra que eu falei com ele? Eu apresentei ele para a igreja. Eu tinha 5 anos de idade, eu vi aquele homem expulsando demônio, e eu já vi endemoniado, mulher franzina, ter uma força para poder pegar banco de igreja, jogar ele para cima. Uma vez um endemoniado pegou aquele irmão pela gravata, deu um tapa assim, abriu um beiço na sobrancelha dele. A gente via muito esse tipo de coisa no passado, hoje não. Estratégias. Hoje a gente não vê mais. E aí Jesus estava dizendo: olha, o exorcismo, o expulsar demônio, já existe no meio de vocês. E por que o de vocês é de Deus e o meu não é? Porque se eu expulso por Beelzebu, e vocês expulsam por quê? Era essa a pergunta que Jesus estava fazendo para os fariseus. E por que esse milagre, ele era um milagre messiânico? Já que outras vezes tinha acontecido de endemoniados demônios serem expulsos da vida das pessoas. Porque esse endemoniado, ele era mudo. Naquela época, o exorcismo consistia em fazer uma entrevista com o endemoniado, para saber quem era, quem está aí, de onde vem. Havia um diálogo entre quem estava exorcizando e o endemoniado. Como que o mudo iria falar qual era o demônio que estava nele? Jesus não fez entrevista, ele disse: eu te dou uma ordem, sai dessa vida em... E o demônio saiu.
E os fariseus viram aquilo e pensaram: é impossível. É impossível. Ele só com o poder da palavra já expulsou o demônio e saiu. Ele não fez entrevista. Nunca tinha acontecido antes de um mudo, endemoniado, ser liberto. Mas os fariseus, com a mente cauterizada, não quiseram dar glória ao Messias e atribuíram o resultado daquele milagre extraordinário a Satanás. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isto é prova que o reino de Deus já chegou a vocês. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. A pastora ministrou essa palavra aqui no domingo passado pela manhã. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer blasfêmia que disserem contra Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E qual é a blasfêmia do Espírito Santo? Não atribuir a Deus a obra redentora que nós vemos nos nossos dias. E é por isso que eu disse aqui no começo, às vezes a gente liga a televisão e começa a ver programas de igreja, com multidão, às vezes falando de dinheiro, às vezes falando ou não falando. Meu amado, não critique. Não empreste a sua boca para poder proferir alguma sentença contra aquele movimento. Desliga, muda de canal. Sabe por quê? Porque se às vezes nós estivermos atribuindo a Satanás algo que é de Deus, nós estamos pecando. E a palavra do Senhor diz que aqueles que são experimentados no Senhor, eles conseguem discernir as coisas, e por ninguém é discernido. Então, se você assistir e não conseguir discernir, não fala, passa de canal. Não corra o risco de estar tendo o mesmo pecado, cometendo o mesmo pecado dos fariseus. Acho que saiu meu... Voltou, obrigado. Nada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Mateus capítulo 13, versículo 13. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam, não ouvem, nem entendem. Esse é o último texto que eu vou ler, nós já vamos orar. A partir daquele episódio de Jesus com os fariseus, Jesus ele parou de tentar convencer os fariseus. O ministério de Jesus mudou a partir dali. Até aquele momento, havia a tentativa de um convencimento através das obras dele, para convencer os fariseus que ele era o Messias. Mas os fariseus não queriam acreditar, e pelo contrário, estavam atribuindo o poder de Deus a Satanás. A partir dali, então, Jesus começa a falar por parábolas, para que eles não entendessem. Mas para os discípulos, Jesus revelava as parábolas. Então, todas as parábolas que passaram a existir a partir dali, era para confundir aqueles líderes. Porque eles, tendo olhos, não viam, tendo ouvidos, não ouviam. Tendo mãos, não conseguiam tocar, era como cegos procurando algo no escuro para poder tocar. O conselho que Paulo deu a Timóteo: tome cuidado para que você não siga o conselho daqueles que têm a mente cauterizada, e com isso, a sua mente também seja cauterizada. E como que eu faço para não ter uma mente cauterizada? Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Se você está numa igreja que está ouvindo pregar a palavra do Senhor, permaneça ali. Se não está,
não permaneça ali. Se está pregando um outro Jesus que não é o Cristo, não fique, não ouça, porque a salvação ela é individual. A salvação, cada um de nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida. Existe mais um outro milagre, eu não coloquei ele aqui por conta do nosso tempo, mas existe um outro milagre messiânico, que foi a cura de Lázaro. Existia um entendimento lá naquela época, que quando uma pessoa morria, o espírito podia ficar perambulando mais ou menos por 3 dias. E se esse espírito perambulasse por 3 dias e acontecesse algo sobrenatural, o espírito voltava para o corpo e a pessoa era ressuscitada. Jesus esperou 4 dias, para não ter brecha nenhuma para falar que foi por acaso ou que foi um milagre normal. Jesus vai lá e cura. Que o Senhor, eu espero que o Senhor tenha falado com você da mesma forma que Ele falou comigo. Eu creio que Jesus é o Cristo, é o Messias, aquele que estava marcado para vir e veio. Não para assumir um reino militar ou um reino político, mas para assumir um reino eterno. Eu disse aqui que lá atrás, há muitos anos atrás, os reinos foram levados cativos, e desde então não houve rei sentado ali no trono de Israel. Os judeus ainda estão esperando esse rei vir. Nós, que recebemos o dom do Espírito, nós cremos que esse rei já veio, e que ele veio estabelecer não um reino terreno, mas um reino eterno, da qual você e eu fazemos parte. E à medida em que nós nos aproximamos de Cristo, nos entregamos a Ele, nós estamos indo direto para este reino futuro, para poder viver com Ele.